Olá, eu me chamo Rodrigo Andrade e hoje nós vamos estudar bioquímica, especificamente a parte de lipídios, ou seja, a gente vai estudar características dessa importante biomolécula, também chamada popularmente de gorduras. Bom, os lipídios são um grupo heterogêneo muito diversificado com uma grande variedade de funções. Então, a principal característica é ser insolúvel ou pouco solúvel em água. Então, só dá para solubilizar essa gordura, se ela tiver somente componentes hidrofóbicos, hidro, água, medo de água, hidrofobia, se tiver então agentes, solventes orgânicos, tais como álcool, acetona, éter, Então tem que ter uma polaridade para conseguir solubilizar. Até tem alguns lipídios que têm como característica ser anfipático, ou seja, ela tem uma parte polar e uma parte hidrofóbica. Nessa imagem, eu coloquei aqui os principais lipídios que a gente deve ter na nossa alimentação, os ácidos graxos essenciais, como exemplos aqui o do abacate, azeite de oliva, enfim, as chamadas gorduras boas, e a parte do fast food, que tem uma grande quantidade de ácidos graxos trans. E esses ácidos graxos, que tem a sua conformação que eu já mostro para vocês, as enzimas do nosso corpo não têm a capacidade de conseguir metabolizar. Ou seja, se a gente tiver uma grande quantidade, uma grande ingestão, eles podem acumular no nosso corpo e causarem diversos danos. E isso está relacionado diretamente com a obesidade, predisposição a diabetes tipo 2 e também uma síndrome conhecida agora como síndrome metabólica, que é um conjunto desses fatores: pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo. E colesterol alto também. Bom, a importância dos lipídios são as mais diversas. Eu coloquei aqui os lipídios como um fator central, mas ele tem uma função energética, e aqui a gente vai passar um pouco para a nossa lousa. Essa função energética se dá então principalmente pelos triglicerídeos ou triacilgliceróis, certo? Então, aqui eu estou desenhando esquematicamente um adipócito, esse pontinho aqui significa o núcleo, que é muito pequeno, e aqui dentro tem uma grande quantidade de triglicerídeo. Conforme a necessidade, existem hormônios, principalmente o glucagon, que ele vai atuar aqui no receptor e vai metabolizar, ou seja, vai sinalizar para a quebra desses triacilgliceróis. E como o nome já diz, esse triglicerídeo, ele é feito de uma molécula de glicerol, ok? E 3 ácidos graxos. Então, conforme a necessidade, a gente vai quebrando essas ligações aqui e liberando ácidos graxos para oxidação, por exemplo, no músculo, ok? Então essa função energética é fundamental, tem uma relação direta com a termogênese, ou seja, para a manutenção da nossa temperatura corporal, certo? Então ela acaba formando uma manta de gordura que tem essa relação com a produção de calor. Transdução do sinal, isso aqui é um conceito um pouquinho mais complicado, mas aqui eu estou desenhando uma membrana plasmática, certo? E aqui, um chamado segundo mensageiro. Então, a partir de um hormônio que chega aqui da corrente sanguínea e liga-se no seu receptor, eu tenho uma cascata bioquímica, eu tenho uma transdução de sinal para mandar essa informação adiante aqui dentro da célula, na parte intracelular, certo? E por que isso é importante? Porque essa transdução do sinal muitas vezes se dá por moléculas lipídicas. Surfactante. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, melhor dizendo, do surfactante pulmonar. Esse surfactante pulmonar, ele tem 85% de lipídios na sua composição, e aqui eu desenhei um alvéolo, que é a última porção do sistema respiratório, onde vai ter a troca de gases. Ou seja, o oxigênio que está chegando aqui vai em direção à hemoglobina, que está dentro das hemácias, e o dióxido de carbono
vai sair na parte da expiração. Onde é que entra o surfactante pulmonar? Aqui, ó. Estou desenhando ele em verdinho. Olhem para mim. O surfactante pulmonar, ele serve como um fator essencial para que não ocorra o colapso pulmonar. Então, olha só, nós temos aqui uma parede do alvéolo. Se não tiver o surfactante pulmonar, acontece isso aqui, ó. Os alvéolos vão colar um do outro. E essas trocas de gases de oxigênio e dióxido de carbono não vão acontecer. Então, nós precisamos do surfactante pulmonar e ele é produzido pelo pneumócito tipo 2. Então, se tiver alguma deficiência ou a criança, por exemplo, nascer prematura, vai ter deficiência dessas moléculas aqui que eu desenhei em verde. E vai ter uma síndrome do desconforto respiratório. Então, se utiliza o surfactante pulmonar sintético, inalatório, para que isso não ocorra. Isso foi um grande marco da medicina moderna, a parte da pediatria. Hormônios. Existem vários hormônios de caráter lipídico e eles são derivados do colesterol. Ok? Então, isso aqui é muito importante a gente entender, porque o colesterol vai ser um precursor de hormônios diversos, principalmente os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, enfim, outros hormônios também, como aldosterona, certo? Vão ter esse caráter lipídico e são sintetizados aqui a partir do colesterol. Então tem uma importância muito grande para a fisiologia do nosso organismo. As estruturas da célula, principalmente as membranas plasmáticas, nós temos aqui na sua composição os chamados fosfolipídios. Então eles têm uma parte nessa porção aqui chamada de polar e essa parte de baixo, né, que vai ser composta por ácidos graxos, que é a parte polar. Então, o fosfolipídio é um grande exemplo de uma molécula anfipática. Notem o nome, anfipática. Não lembra anfíbios? Sim, né? Então, anfi significa duas características. No caso dos anfíbios, é a parte que ele pode viver lá na água ou na terra. No caso aqui de lipídios, ele vai ter uma característica de se misturar com a água e a outra com gordura. Beleza? Tá? Além da parte estrutural das membranas plasmáticas, né, contendo aqui os chamados fosfolipídios, porque essa parte aqui relacionada ao fosfato, ela vai ter então essa característica de ser polar, e quando ela é polar, ela consegue então ter pontes de hidrogênio com a água como meio. E quando nós temos essa parte hidrofóbica de ácidos graxos, ela não tem essa característica de formar pontes de hidrogênio, certo? Então, os fosfolipídios são os principais lipídios que compõem a membrana plasmática de todas as células. E além disso, o colesterol está, né, inserido na membrana plasmática para dar uma dinâmica, para dar uma fluidez a essa membrana. Coloquei outra função dos lipídios, notem que são diversas, né? Proliferação e diferenciação celular. Então, tem moléculas que têm essa capacidade de formar, né, de sinalizar e dizer, né, que a célula tem que fazer mitose. Tem a parte do isolamento térmico, né, que está relacionada com essa parte de termogênese também, dependendo da molécula. Metabolismo do cálcio, isso inclui uma vitamina lipossolúvel importantíssima, né, que hoje em dia já é conhecido como hormônio D, não vitamina, né, porque ela tem diversas funções, né, não somente no metabolismo do cálcio, mas na parte da imunologia, enfim, grandes funções. A parte da coagulação sanguínea, que tem a ver com outra vitamina lipossolúvel, agora no caso a vitamina K, certo? Então, vitamina K, vitamina D, vitamina vitamina K, vitamina A, vitamina D e vitamina E, essas quatro, a gente pode lembrar de KD,
são vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas têm uma característica, né, de formação por lipídios. Bom, vamos adiante. Os principais lipídios da nossa dieta, nós temos o colesterol, ácidos graxos, vitaminas, fosfolipídios, mas em destaque os triacilgliceróis. 90% da nossa alimentação tem essa molécula aqui, certo? Não é a única, mas é a mais prevalente. Então, os lipídios que serão estudados: ácidos graxos, né, a sua estrutura, os tipos saturados, insaturados, a sua estrutura química, a parte dos eicosanoides, a parte dos acilgliceróis, né, que incluem aqui os triglicerídeos, e também tem os lipídios complexos. Daí acaba sendo uma matéria bem mais aprofundada e a gente vai estudar os principais lipídios. Bom, os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos, que se classificam de acordo com a sua cadeia lateral, né? Então a gente pode classificar os ácidos graxos, quantos carbonos eles possuem, né? Se a gente pode dizer um ácido graxo de cadeia curta, média, longa, dependendo do número de carbonos, a quantidade de insaturações, ou seja, da presença de ligas duplas. Por exemplo, se ele tiver uma liga dupla, vou chamar de monoinsaturado. Se ele tiver mais que uma, poliinsaturado. Se ele não tiver nenhuma, eu digo ácido graxo saturado. Então aqui está essa classificação que eu já comentei, ó. Os saturados só têm ligações simples. O insaturados quer dizer que ele tem pelo menos uma ligação dupla. Se ele tiver somente uma, mono. Se ele tiver mais que uma, poliinsaturado. Ok? A cadeia lateral, dependendo, ela pode ter uma formação diferente, né? Ramificada, cíclica, hidroxilada ou linear. O número de carbonos, isso aqui é bem importante. Então, a quantidade de carbonos a gente classifica em ácido graxo de cadeia curta, média e longa. Isso tem uma importância no transporte, ou seja, quanto mais longo a quantidade de carbonos, né? Por exemplo, no ácido graxo longo, eu não consigo colocar esse ácido graxo dissolvido na corrente sanguínea. Não dá. Eu só consigo fazer isso com os pequenininhos, com os ácidos graxos de cadeia curta e média. Quando for de longa, esse ácido graxo de cadeia longa ele tem que ser transportado ligado à albumina plasmática. Então é um meio de transporte desse tipo de lipídio. E a necessidade da dieta está relacionada com os ácidos graxos essenciais e não essenciais. Os essenciais significa que eles têm que vir da nossa dieta, né? A gente lembra de ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, ômega 9 também, mas principalmente o 3 e o 6. E os não essenciais o nosso corpo consegue produzir a partir de outros componentes, aminoácidos, a partir de glicose, enfim. Bom, vamos entrar aqui na parte dos ácidos graxos, né? Então notem aqui que os ácidos graxos saturados, aqui eu vou fazer uma representação, certo? Aqui eu tenho um ácido graxo saturado, então ele tem essa parte aqui polar, representado por esse círculo. E nós temos aqui também um ácido graxo insaturado. Ele vai ter essa perninha aqui, ó. Então, notem aqui na imagem à esquerda. Nós temos um ácido graxo insaturado e ele está representado aqui. Olha só. Aqui, onde tem essa dobra, nós temos uma ligação dupla. Por isso que ela muda a sua conformação. Certo? E um ácido graxo saturado só tem ligações simples, então ela fica retinha. Aqui, do mesmo jeito, é uma parte polar, né? Uma região hidrofílica desse ácido graxo, bem pequena, mas é importante também, pensando lá nos fosfolipídios, né, que compõem a membrana plasmática. Então, do lado de fora e do lado de dentro vão ter moléculas de água e vão interagir com essa parte hidrofílica. Bom, os ácidos graxos, né, então, eles podem ter uma nomenclatura específica quanto ao número de carbonos. Então, nesse exemplo aqui na figura, é um ácido graxo que ele tem 18 carbonos, certo? E quantas ligações duplas? Para eu fazer essa nomenclatura, eu vou colocar aqui 18
que é o número de carbonos. Vou colocar aqui 2 pontos, certo? E vou ver quantas ligações duplas esse ácido graxo possui. Ou, se ele não possui nenhuma, beleza, tá? Mas eu vou contar aqui quantas nesse exemplo tem de ligação dupla. No caso, é uma, ali entre o carbono 9 e o carbono 10. Observem a figura. Então, eu vou colocar aqui uma, certo? E eu posso dizer também aonde está essa ligação dupla. Eu coloco aqui um triângulo, tá? E vou colocar aqui o número 9, que é entre o carbono 9 e o carbono 10. Então, essa representação aqui nos diz como é a estrutura química deste ácido graxo. No caso aqui, ele é insaturado e tem uma ligação. Então, eu vou dizer que ele é monoinsaturado. Ok? E se ele for um ácido graxo essencial, eu posso ainda quantificar a partir do último carbono, que é o carbono 18. Então, a primeira vez que aparecer uma ligação dupla, eu conto do final até onde vai aparecer essa liga dupla. E se for, por exemplo, um ômega 6, vai estar numa distância de 6 carbonos. Se for um ômega 3, vai estar numa distância de 3. Se for um 9, a distância de 9. Ok? Aqui nós temos um exemplo, né, dessa nomenclatura, que ela pode, então, a gente colocar lá aquele triângulo e o 9, ou se for realmente na posição da liga dupla do último carbono de 3, 6 ou 9, eu vou dizer que ele é um ômega. No caso aqui, ômega 9. Mas notem que é o mesmo ácido graxo que a gente viu na projeção anterior. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. O primeiro, nós temos ali o ácido esteárico, que ele tem 18 carbonos, certo? Nenhuma ligação dupla, então bota 2 pontos. E daí eu não preciso dizer onde é que está a ligação dupla, porque ele não tem ligação dupla. Então tá pronto. Essa aqui é a estrutura do ácido esteárico em relação à nomenclatura. O de baixo ali é o ácido oleico. Quantos carbonos tem? Vamos contar ali. Já estão aparecendo os números. A gente olha lá no final. 18 carbonos. Ok? Agora vamos ver se ele tem ligação dupla. Bota 2 pontos. Tem uma ligação dupla ali, está mostrando em azul. Vou colocar uma. E eu vou colocar ainda aonde ele está. Do 9 para o 10. Ou eu posso chamar isso aqui também de ômega 9. Porque ele é um ácido graxo insaturado. E esse 9 representa a distância do último carbono. Que no caso o carbono final ali é o 18 e está com o símbolo de ômega, por isso ômega 9, que é a distância do 18 para o 9. Entenderam? O de baixo é o ácido alfa-linolênico. Vamos colocar, tem 18 carbonos, 2 pontos. Quantas ligações duplas? 3. E eu vou colocar onde estão essas ligações duplas. 9, no 12 e no 15. Como a distância da última ligação dupla está no 15, o 18 por 15, eu tenho 3. Então eu posso chamar ele de ômega 3. Entenderam? Último. Ácido araquidônico. 20 carbonos, 4 ligações duplas entre o carbono 5 para o 6, né? 8 para o 9, 11 e 14. Como ele está numa distância do 14 para o 20 de 6 carbonos, e o último é o ômega, eu posso chamar também de ômega 6. Certo? Então aqui está o gabarito, né? Mostrando ali o que a gente fez em conjunto. Certo? Bom, vamos seguir. Um ácido graxo saturado, então, não tem ligações duplas,
é apenas ligações simples, certo? Geralmente os ácidos graxos numa temperatura de 25 graus, né, por ter essas características, eles vão ser sólidos nessa temperatura. Obviamente, se eu aumentar a temperatura, ele fica num estado líquido. Isso é mais visível em alimentos que têm gordura saturada, por exemplo, num churrasco. Vai comer uma carne, tem bastante quantidade de ácido graxo saturado, certo? Quando está lá na churrasqueira, a gente não consegue ver aquela gordura sólida, ela está no formato líquido. Mas quando aquela carne lá esfriou, né, voltou à temperatura ambiente, saiu da churrasqueira, ela fica com umas plastas brancas na carne. Aquilo é ácido graxo saturado. Geralmente ele vai ficar sólido nessa temperatura. Aqui tem alguns exemplos: ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico e também araquídico. Os ácidos graxos insaturados, eles vão ter uma ligação dupla. Se tiver uma, monoinsaturado, mais que uma, poliinsaturado. E esse ácido graxo aqui, chamado insaturado, ele tem uma característica importante, porque eles podem ter duas conformações, a cis e a trans. Observem na figura ali. Quando eu tenho a conformação cis, os hidrogênios eles vão estar aqui numa forma paralela nessa estrutura de ácido graxo. E se eles estiverem numa conformação na transversal, eu vou chamar de trans. E esse trans, o nosso corpo não tem as enzimas adequadas para metabolizar. Então, eles estão presentes em grande quantidade, né, em fast foods, né, que podem causar malefícios à nossa saúde. Aqui nós temos um ácido graxo insaturado, né, do tipo mono, com uma ligação dupla, né. Um exemplo de ácido graxo monoinsaturado, nós temos aqui a nomenclatura, o ácido oleico, palmitoleico, mas um exemplo desse ácido graxo é o azeite de oliva, que tem uma grande quantidade desse tipo de gordura. Aqui, ácidos graxos poliinsaturados, que significa que tem mais de uma liga dupla, ok? Então, são com uma quantidade, né, superior a uma, né, duas em diante. Características nutricionais, né, dos ômegas, que são os ácidos graxos essenciais. Geralmente o ômega 3 ele tem a capacidade de reduzir o triglicerídeo e reduzir também o risco de formação de trombos, né, fontes diversas, sardinha, salmão. Ácidos graxos com ômega 6 reduzem colesterol LDL, também o HDL. Os monoinsaturados eles vão baixar o LDL e elevar o HDL, ou seja, eles diminuem o ruim e aumentam o bom. É importante salientar aqui o que significa o mau colesterol. Mau colesterol só é conhecido assim quando está bem alto, certo? Porque esse LDL ele é uma lipoproteína formada de aminoácidos e ali dentro, no miolo, vamos imaginar assim, circulante no sangue, vai ter o colesterol e ele está distribuindo colesterol. Obviamente, se ele estiver alto, ele pode precipitar num vaso e causar uma aterosclerose, predispor ao infarto. No caso do HDL, ele é conhecido como bom colesterol, visto que ele vai fazer o transporte reverso. Ele vai catar esse colesterol dos vasos sanguíneos e vai levar lá de volta para o fígado. Para vocês não esquecerem, um pequeno macete. LDL, que é conhecido como mau colesterol, tá? Vamos lembrar de logo Deus leva, tá? Porque em excesso ele pode realmente causar uma aterosclerose, infarto, a pessoa pode morrer. E o HDL, que é o bom, hoje Deus livra, tá? Então ele tem essa função de capturar esse colesterol e levar lá para o fígado para ser metabolizado, tá? Essas siglas derivam do inglês, só para vocês saberem, né, a forma técnica, o LDL é lipoproteína de baixa densidade e o HDL, lipoproteína de alta densidade, que tem mais proteínas na sua composição, ok? Bom, os ácidos graxos, aqui eu botei alguns exemplos, né, no óleo de coco. Notem que no óleo de coco, que tem origem vegetal, né, ele tem uma grande quantidade de ácidos graxos saturados.
Geralmente isso é mais comum de origem animal, isso aqui é mais uma exceção. E o óleo de girassol, óleo de canola, né, eles vão ter composições diversas de mono e poliinsaturados conforme a tabela. E como eu comentei para vocês, o azeite de oliva é rico em ácidos graxos monoinsaturados. Agora, uma nova classe de lipídios que é conhecida como eicosanoides. Então, os eicosanoides são derivados cíclicos de certos ácidos graxos, né, como ácido araquidônico, aquele que a gente viu há pouco, que tem 20 carbonos, 4 ligações duplas, né, e eles vão gerar substâncias importantíssimas no nosso corpo, chamadas de prostaglandinas, glandinas, tromboxanos e leucotrienos. Então essas substâncias, turma, elas vão ter diversas funções no nosso corpo, né? Então a gente vai ver o que faz cada uma, né? De forma geral, elas vão controlar a pressão arterial, né? Vão controlar a chamada contração da musculatura lisa. Então, quando tem um estímulo, observe o meu desenho. Se eu tenho aqui em volta de um vaso sanguíneo a musculatura lisa e fazer a estimulação dessa musculatura lisa, o vaso vai fechar um pouco o calibre, vai fazer vasoconstrição. E essas substâncias chamadas de eicosanoides fazem isso. Então elas são derivadas de lipídios que têm essas funções diversas no nosso corpo. E ele induz aqui, aumenta a resposta inflamatória e inibe o processo de agregação de plaquetas. Então tem diversas funções, né? E às vezes um medicamento pode atuar nesse mecanismo, né? E diminuir, por exemplo, a resposta inflamatória, o controle da pressão, dependendo do que o médico solicitar. Bom, um desses eicosanoides são os tromboxanos. Então, ele vai estimular a vasoconstrição e, além disso, ele vai chamar lá aqueles fragmentos citoplasmáticos, que são as plaquetas, para o local solicitado. Aqui está bem feia a minha letra, mas é plaquetas que eu quis escrever. Então, vai induzir a agregação plaquetária. Então, essa é a função dos tromboxanos. Os leucotrienos, eles também têm essa função de vasoconstrição, indução da resposta alérgica, e essa contração da musculatura lisa vai acontecer principalmente na região respiratória. Essa região respiratória também tem uma musculatura lisa e, em vez de vasoconstrição, vai fazer bronquioconstrição. Vai induzir uma resposta alérgica, induzir uma resposta inflamatória, né? Então, inibidores da síntese dessas moléculas, os leucotrienos, podem ser utilizados como prednisona, né, para o tratamento, por exemplo, da asma. Então, aquelas bombinhas, né, têm esses inibidores de leucotrienos que auxilia, né, numa diminuição dessa resposta alérgica e não causar a bronquioconstrição. Bom, os acilgliceróis são um dos principais tipos de lipídios, como nós vimos até então, né? Principalmente lá nosso triglicerídeo. E esse triglicerídeo que tem essa composição de um álcool, que é o glicerol, e 3 ácidos graxos. Então, dependendo da quantidade de ácidos graxos, a gente pode dizer triglicerídeo ou diglicerídeo, né? Diacilglicerol, mesma coisa, ou monoacilglicerol. Então, a única coisa que vai mudar nessas diferentes nomenclaturas é a quantidade de ácidos graxos. Se eu tiver 3, triacilglicerol. Se eu tiver 2, diacilglicerol. Se eu tiver apenas 1, monoacilglicerol. Então, a função básica dos triacilgliceróis é a reserva energética, né? A parte do isolamento térmico, proteção mecânica, né? Isso vai depender do tipo de tecido adiposo. Em humanos, em adultos, nós temos o tecido adiposo branco, né? E em animais, até coloquei aqui a imagem do urso, é o tecido adiposo marrom.
está relacionado, então, à produção, né, de calor para a hibernação destes animais. O transporte de lipídios é bem importante de entender, porque esse transporte de lipídios envolve, né, como a maioria da nossa dieta compõe 90% de triacilgliceróis, eles têm que ser hidrolisados, então entra lá no enterócito, lá no intestino delgado. Então esses triacilgliceróis, né, e ésteres de colesterol e vitaminas lipossolúveis posteriormente são ressintetizados dentro já da célula intestinal e depois são transportados através de quilomicrons. O que são os quilomicrons? Eles são lipoproteínas que vão carregar esses lipídios da dieta. Então existem apoproteínas como a ApoB48 que identifica que é um tipo de quilomicro. Então os pequenininhos que eu tinha comentado, ácido graxo de cadeia curta e média, não precisa desse transporte. Eles são transportados diretamente pela albumina, certo? Quando tem, então, ácido graxo de cadeia longa, ou vitaminas lipossolúveis, ou colesterol, ésteres de colesterol, tem que ir no interior desta lipoproteína chamada quilomicron. E aqui está a estrutura de um quilomicron, né? Então, na parte da superfície hidrofílica, nós temos a parte polar, que vai interagir com a água, visto que o nosso sangue tem 90% de água. E aqui no interior, ó, nós vamos ter ácidos graxos, colesterol. Então, a gente vai conseguir transportar essa gordura, esses lipídios, aqui no interior. E essa parte superficial que vai ter em contato com a água que está na corrente sanguínea. Porque a gente não pode simplesmente colocar essa gordura onde tem água. Não combina, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, por isso que eu preciso de um transporte qualificado. E, por fim, uma visão geral do metabolismo das lipoproteínas, né? Nós temos a absorção dos quilomicrons, né, a partir dos lipídios da dieta, dos triacilgliceróis que foram ressintetizados, do colesterol, das vitaminas lipossolúveis, e a partir de uma lipoproteína lipase, essa chamada LPL, ela tem a função, ela é uma enzima, e ela tem a função de quebrar, né, como se fosse comendo esse tipo de gordura. Então, ela vai liberar ácidos graxos livres, glicerol, principalmente para o tecido que utiliza esses ácidos graxos, como mamário, muscular, adiposo. Então, os restos metabólicos, né, dessas moléculas, elas vão em direção ao fígado. Então eu chamo de quilomicron remanescente. Então ele tem aquela estrutura que a gente viu há pouco, só que ela perdeu triglicerídeos, certo? O nosso fígado ele pode pegar essas biomoléculas que sobraram, né, colesterol, enfim, um pouco de triacilglicerol, e formar uma outra lipoproteína chamada de VLDL, que significa lipoproteína de muito baixa densidade. Novamente vai circulando esse VLDL, e a partir da mesma enzima, da LPL, lipoproteína lipase, a gente vai degradando ainda mais esses triacilgliceróis, que foram formados lá no fígado, certo? Então, conforme vai diminuindo os níveis de triacilgliceróis e mudando a composição, principalmente aumentando a de colesterol, visto que a gente está tirando o triglicerídeo, a gente dá origem a outras lipoproteínas, o IDL e aquelas que a gente comentou inicialmente, o LDL e o próprio HDL. Então eles vão ter uma origem similar ali do VLDL, IDL, que é o intermediário, e o de baixa densidade, que é o LDL. Então eles vão mudando a sua composição. No final, o LDL tem uma baixa quantidade de triglicerídeo e uma quantidade muito alta de colesterol. Então ele vai distribuindo para tecidos que precisam. Quais tecidos que precisam? Bom, os que utilizam colesterol para a síntese de hormônios, lembram? Hormônios sexuais, testosterona, precisam de colesterol. E todas as membranas do nosso organismo, a membrana plasmática tem colesterol para dar a fluidez. E o HDL, pensem nele, né, como bom,
mas também como uma vassoura. Ele vai recolhendo aquele colesterol que está nos vasos sanguíneos e leva de volta lá para o fígado. Ele tem diferentes fontes em relação à sua síntese, né? Tecidos extrahepáticos no próprio intestino, e ele faz esse chamado transporte reverso. Aqui é só uma visão geral para depois a gente estudar de forma aprofundada as lipoproteínas. Até mais, pessoal. Aqui estão as referências, Leninger e Bioquímica Médica de Marx. Bons estudos!